Bom dia, boa tarde, boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, em mais um dia em que nós realizaremos a nossa Lécio Divina, a nossa leitura orante, eu gostaria de, como um rotineiro, pedir que você procure um canto, procure um local em que você possa ter a intimidade com Deus, independente da sua limitação. Procure um cantinho, alguns minutinhos, para que a gente possa ouvir o que o Senhor tem a nos falar pela sua leitura da palavra, por aquilo que Ele tem a nos dizer sobre o Evangelho, sobre a passagem que nos deteremos. Então pega a sua Bíblia, se você tem mais espontaneidade, vai para o seu ambiente de oração e vamos dar início a esse nosso momento orante. Vinde, Espírito Santo, e enche os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Para aqueles que estão acompanhando pela primeira vez ou não me conhecem, meu nome é Júnior, eu sou casado, tenho um filho e faço parte desse grupo de oração Nossa Senhora de Fátima, da Renovação Carismática Católica. Então que a gente possa ir abrindo a nossa palavra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5. O capítulo é o número maior, certo? Sempre vai ser o número maior. Qual versículo? Capítulo 5 do Evangelho escrito por São Lucas, versículo do 17 em diante. Versículo é o número menor, sempre será um número menor. Repetindo, capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, versículo 17 em diante. Amém? Vamos fazer esse primeiro momento acompanhando atentamente o que o texto vai nos dizer. Esse momento é o momento em que a gente olha para o texto e encontra especificidades do texto, encontra termos que nos chamem a atenção. Então, por isso, a leitura tem que ser atenta, tem que ser calma, a leitura tem que ser observadora. O que nos diz a passagem de hoje? Versículo 17 do capítulo 5 de São Lucas. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam um jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e através das telhas desceram-no com a maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar:
Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: Por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: Hoje vimos coisas estranhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então eu sugiro, como de sempre, que neste momento você pause o vídeo. Se você estiver com tempo, pause o vídeo e dedique um minutinho para uma releitura novamente. Você, no seu particular, pause o vídeo e dedique um momentinho para sua releitura. Releia o texto novamente e depois você continua o vídeo. Pois bem, meus irmãos, olhando para o texto e para este primeiro momento da leitura orante, nós nos perguntamos aquela pergunta que é essencial: o que o texto diz? Repare bem, não é o que o texto me diz, não é o que eu digo do texto, é o que o texto diz. Ele fala por si mesmo, ele apresenta um acontecimento. E que acontecimento é esse? Sim, é a cura de um paralítico. Que acontecimento e onde esse acontecimento se dá? Esse acontecimento ele se dá na Galileia, ou melhor dizendo, Jesus passava pela Galileia, ia para a Judeia e Jerusalém. E neste caminho, ao certo, não se sabe onde, mas entre Galileia, Judeia e Jerusalém, Jesus fazia o quê? Versículo inicial do 17, Jesus ensinava. A gente vem meditando que Jesus ele está realizando as suas obras diante de ensinamentos. Então Jesus ensinava. A quem Jesus ensinava? Pergunto a vocês. Se olharmos para o texto, nós vamos observar a quem Jesus ensinava. Quem era que estava junto com Jesus? Os fariseus, doutores da lei. Estavam outros povos. Quem chegou? Chegou amigos do paralítico e o próprio paralítico chegou. Com certeza os discípulos estavam ali com Jesus, né, por mais que o texto não apresente. Mas a gente vê esses personagens presentes que o texto nos apresenta. Se a gente olha para o texto, a gente vê mais um acontecimento dentro de outro. Qual é? Jesus está ensinando. E era muita gente que estava ouvindo Jesus. Muita. Era tanta gente que impedia que outros pudessem conseguir ver Jesus, que dirá poder chegar até próximo dele. E diante dessa impossibilidade, porque Jesus já começava a admirar a muitos, Jesus já começava a ser publicizado. Não por aquilo que ele queria que fosse, óbvio. Não por aquilo que ele estava esclarecendo como um projeto de Deus. Mas ou porque as pessoas queriam causar polêmicas, ou porque muitos eram curiosos, ou porque outros queriam
tentá-lo, queriam prová-lo. Mas sim, existiam muitos poucos que queriam ter a experiência com Jesus. E dentre esses muitos poucos, aqui se apresenta um personagem que é personagem protagonista deste acontecimento. Qual é? Sim, é o paralítico. O paralítico se aproxima de Jesus. Ou melhor, ele tenta se aproximar de Jesus junto com seus amigos. Amigos esses que levam ele a se aproximar de Jesus. Então a gente percebe uma vontade do paralítico de querer se aproximar de Jesus. E a gente percebe a fraternidade e a solidariedade de amigos que querem levar ele para que esse desejo do paralítico se realize. Só que o texto nos mostra que esse homem estava impossibilitado de quê? De chegar até próximo de Jesus por conta da multidão. E aí eles transgridem, melhor dizendo, transgridem as limitações. Eles passam por cima das limitações. Eles vencem, insistem. Eles não param na impossibilidade. E aí eles sobem no terraço. E lá pelo terraço eles descem, os amigos descem a maca do paralítico, chamando a atenção de todos. De todos, inclusive a atenção de Jesus, que diz: homem, versículo 20, homem, teus pecados estão perdoados. Esse aqui é um momento em que a gente compreende que o texto está nos apresentando. Perceba, em nenhum momento a gente está colocando algo no texto. A gente está vendo o que o texto está nos dizendo e a gente está compreendendo esse texto. E a partir dessa compreensão é que nós damos um passo na nossa leitura orante. Qual passo? O passo do que o texto me diz. Até o versículo 20, nós poderíamos fragmentar o texto para poder compreender melhor. Até o versículo 20, nós temos muita coisa a tirar da palavra de Deus para nós. Para nós. E o que é que lhe chama a atenção do 17 ao 20, do versículo 17 ao versículo 20? O que é que lhe chama a atenção? Pergunto a você. Se foi uma palavra, se foi uma determinada ação ou um símbolo, enfim, o que é que lhe chama a atenção? E aí, a partir do que chamou a atenção, eu peço a você que grife ou que anote em seu caderninho, porque isso serve de inspiração para compreender o que Deus vai nos dizer. Mas o que a gente pode observar aqui é que a palavra do Senhor vai nos dizer lá no versículo 17 que ele tinha um poder de Deus. Aquela multidão que ali estava compreendia que Jesus tinha o poder de Deus. Tinha um poder que vinha de Deus. Muito por quê? Muito por conta dos milagres e das curas que ele estava realizando, que se tornou notório. E que creio você está acompanhando nas outras leituras orantes que nós estamos fazendo. A cura na sogra de Pedro. A cura depois da sogra de Pedro. A expulsão dos demônios, a cura das enfermidades. A cura do cego. Então a gente observa a ação de Jesus como o Senhor que tem o poder de Deus e que apresenta esse poder de várias formas. Só que aqui a forma explícita é a cura. E a palavra continua. Ele tinha o poder de Deus para operar curas, claro. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca, tentavam levá-lo e aí não conseguiam. E como não encontravam jeito de introduzi-lo, olha que palavra forte.
Eu não sei como está na sua versão bíblica, mas a minha é de Jerusalém. E aí a palavra é introduzi-lo. Deve ser algum outro sinônimo. Ingressá-lo, levá-lo, conseguiram entrar. Mas olha que interessante, introduzi-lo. E o que o texto me diz a partir disso? Me diz que aqueles homens, eles queriam ser introduzidos na presença de Jesus. Eles queriam, por mais que almejassem o milagre, por mais que almejassem a experiência através da cura, eles queriam muito mais do que simplesmente uma cura física. Aliás, eles não só queriam, eles criam nisso. Eles queriam também, eles almejavam também a cura espiritual. A introdução, e Lucas, quando escreve este verbo, somado com o pronome, né, introduzir quem? Introduzir ele, né, introduzi-lo. Ele apresenta para a gente algo sublime. Sublime. Por quê? Quantas das vezes nós, ou melhor, você se lembra do seu primeiro momento em que você desejou ser introduzido na presença de Jesus? Quantas das vezes nós desejamos ser introduzidos na presença do Senhor? Ah, meu irmão, basta uma oração? Sim. Basta a leitura da palavra? Sim. Basta a busca pelo Senhor? Sim. Mas será que esse desejo de ser introduzido se parece com o desejo destes homens que carregam um paralítico e deste paralítico? Porque não basta ter o desejo de ser introduzi-lo. Tem que caminhar em busca da introdução. É aquilo que eu gosto de significar. O verbo, o substantivo esperança, né? Esperança significa esperar. Mas só isso, esperar. Crer, esperar. Agora, vamos transformar esse substantivo em verbo. Esperançar. O que é esperançar? Eu esperanço, tu esperanças. O que é esperançar? É esperar buscando. Não é bonito? É a mesma coisa que esses homens estavam vivendo e que eu sou convidado a viver. O paralítico queria esperançar, queria esperar, acreditar, mas indo ao encontro, vencendo as suas limitações. E qual a limitação dele aqui? Primeiro, a limitação de caminhar, a limitação de sozinho chegar até Jesus. Essa é a primeira limitação. Que é vencida pelo quê? É vencida pela amizade. Então aquele paralítico tinha amigos. E o quanto é importante ter em mente que a introdução na presença de Jesus, ela se vale também, não pelos nossos méritos simplesmente, mas sobretudo pelos amigos que nos levam à presença de Jesus. Que a nossa oração seja: Senhor, me apresente constantemente os verdadeiros amigos que me levam à presença de Jesus. E levar à presença de Jesus não são aqueles amigos que me levam somente pela alegria, mas que são capazes de me repreender e de me levar pela dor também. Porque é muito bom a gente se conformar, é muito bom a gente se acostumar com aqueles que se alegram diante das alegrias. Mas no momento em que a aprovação aparece, nós não conseguimos sozinhos ser introduzidos na presença de Jesus. A quem nós vamos buscar? Aos amigos que só querem se alegrar nos momentos de bonanças, de abundâncias?
ou aqueles que estão a todos os momentos? Amigos que sejam nossos diretores espirituais. E que a nossa oração seja também a quebra desse preconceito com a direção espiritual. A quebra dessa desconfiança com aqueles que se aproximam da gente para nos tornar amigos de Jesus. Se nós não somos capazes de vencer as nossas desconfianças, nós estaremos paralisados. Ainda que não fisicamente, mas espiritualmente. Aquele paralítico, ele não tinha somente amigos que realizassem o ato de levar até Jesus. Ele tinha amigos que criam com ele, que levando até Jesus seria ele curado. Olha que ensinamento para nós importante. Olha que puxão de orelha importante para a gente. Às vezes nós nos questionamos, será que eu tenho amigos? E a nossa resposta é tão superficial, que nós nos convencemos dessa superficialidade. Ah não, eu tenho amigo, ele estava aqui ontem em minha casa comemorando comigo, não sei o que, não sei. Mas será que ele é capaz de levar a presença de Jesus? Será que ele é capaz de lhe apresentar a personalidade de Jesus? Será? Ele tem os mesmos erros, eles têm os mesmos equívocos. Mas a vontade de estar na presença de Deus é tão importante quanto a sua vontade. Por isso que é interessante observarmos que os amigos levaram aquele paralítico, né, até a presença de Jesus. E aí ele queria ser introduzido, ele desceu no terraço. E lá adiante, Jesus, vendo aquele ato de fé, prontamente Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Homem, teus pecados estão perdoados. E que graça, que bondade, que alegria para aqueles amigos de ver que Jesus observou, deu atenção àquele paralítico. Talvez a gente comece a imaginar, mas ele não queria que os pecados dele fossem perdoados. Queria, mas não era esse o principal intuito. E aí a gente cai em outro erro, de ir sozinho para a presença de Jesus. Porque quando vamos sozinhos, nós vamos só com os nossos desejos, os nossos egos. E diante do Senhor, meus irmãos, diante do Senhor que tudo pode e que tem todo o poder para curar, a sua impossibilidade física é o mínimo que Ele pode fazer. O que de fato o Senhor quer, e eu dizia isso, me recordo, quando refletíamos sobre a leitura orante da cura da sogra de Pedro e na expulsão dos demônios. Eu dizia que o dom de Deus, ou melhor, o que agrada a Deus, não é uma cura física somente. É a cura do coração e da alma. É tornar os corações curados dos homens, para que esses homens possam amar a Deus de maneira sobrenatural. E de que maneira sobrenatural é essa? É dentro das suas limitações. É vencendo as impossibilidades, assim como o paralítico e os seus amigos. Olha, eu não posso chegar até ele pelo terreno, pela via térrea. Vamos pelo terraço. Outro exemplo é aquele cego que gritou em meio à multidão, enquanto muitos diziam, cale-se, cale-se, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, e chamou a atenção de Jesus. Só que naquele exemplo, e eu não vou entrar no mérito, mas só para comparar, naquele exemplo, existiam homens ao lado daquele cego que queriam calá-lo. Neste exemplo, é o contrário. Existem homens que querem levar para a presença de Jesus. Olha o oposto aí. A quem você está confiando a sua vida? Só a você?
ou a superficialidade de amigos que não se comprometem com você? Será que você, na condição de amigo, seria capaz de levar a maca e descer a maca pelo terraço, para que o seu amigo, e não você, ouça de Jesus que os pecados dele estão perdoados? É o que o texto nos indaga. É o que ele nos faz refletir. E o texto do versículo 21 em diante apresenta que aqueles fariseus começaram a questionar Jesus. Lembra que eu disse que existiam no meio da multidão pessoas que só queriam causar polêmicas. E aí diziam que Jesus estava blasfemando, que não podia curar os pecados e tudo mais. Aí Jesus, espera aí. Olha, se vocês não acreditaram naquilo que eu quero realizar como projeto de Deus, que é perdoar e redimir a humanidade, como Jesus fez com o paralítico, os seus pecados estão perdoados. Como Jesus fez com a mulher adúltera, vai em paz e não peques mais, os seus pecados estão perdoados. Porque se nós pararmos para refletir o itinerário de Jesus, a caminhada, esse é o principal intuito. Não é o único, mas é o principal. Redimir a humanidade daquilo que o homem mesmo se deixou condenar, que foi o pecado. E Jesus dá àquele paralítico pela fé o principal. Os teus pecados estão perdoados. E é por isso que eu digo, o que de principal é para você, é para mim? Na presença de Jesus. Será que a gente tem pedido corretamente? Será que a gente tem observado o que o Senhor tem feito por vontade dele e não por nossa? Aquele paralítico podia imaginar, não, eu quero andar. Mas o texto não diz que ele indagou isso. Quem indagou isso foi a multidão, os doutores da lei, os fariseus, os escribas. Indagaram não, disseram que Jesus estava blasfemando. Quem é ele para dizer que os pecados estão perdoados? E aí Jesus faz daquilo que Lucas já disse no versículo 18. Olha só, no versículo 17. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, Judéia e Jerusalém. E ele tinha um poder de Deus para operar curas. O senhorio de Jesus, Jesus é o nosso Senhor, porque ele tem o poder de Deus. A força dada pelo Espírito Santo a Jesus faz com que Jesus responda, olha, se vocês não acreditam que eu tenho poder para perdoar os pecados, que tal eu dizer para você, para este homem, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. A gente começa a observar aqui neste momento, que Jesus, ele meio que responde aquelas indagações, aquelas acusações de maneira objetiva. Olha, se vocês não acreditam que eu posso perdoar os pecados, então vejam o que eu posso fazer também. Levanta-te e anda, toma a tua maca e vá. Aquele homem, ele deixou para trás, quando levantou-se e começou a andar, não só os pecados, porque ele teve seus pecados perdoados, mas assumiu um novo diante de Jesus. E é isso o que o texto vai nos dizer, né? Quando nós passamos pela experiência os teus pecados estão perdoados, quando nós passamos pelas experiências do levanta-te e anda, quando nós passamos pelas
pela experiência, na presença de Jesus, claro, vai e não peques mais. A salvação chegou em tua casa. São as respostas que Jesus dava para aqueles que tinham uma experiência com Ele, na presença dEle. Essas pessoas assumem uma condição de vida nova. Jesus diz, olha, lá no versículo 24, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Olha, e leve a tua maca, não para você ter a compreensão do seu passado, de que vai viver no seu passado ad eterno. Não, mas para que você olhe para isso e veja naquele em quem você confiou e compreenda no primeiro amor. Compreenda no primeiro encontro, compreenda na primeira experiência, porque esta é a que permanece. Quando a fé amorna e tudo mais, nós temos que voltar ao primeiro amor. Levanta-te e anda. É o que o texto tem a nos dizer. Então, neste momento, meus irmãos, eu convido vocês a fechar os seus olhos. E se você souber essa música, comece a cantar. Se não, permanecemos em silêncio ouvindo ela. Tudo que tenho eu posso te dar, em nome de Deus, o meu mestre e Senhor, Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te. E diante do Senhor, coloca a mão no teu coração. E vá apresentando a sua vida diante de Jesus, assim como aquele paralítico, vá se colocando vá colocando as suas limitações, para que possamos empreender coragem, força, através do Espírito Santo, para que alcancemos também a presença do Senhor. O que é que tem lhe derrubado? O que é que tem lhe paralisado? Que diante do Senhor você se coloque na condição de paralítico. Que você se coloque na condição de pecador. Não para ficar nela, mas para humildemente reconhecer que somos vulneráveis e frágeis. E para que, ao se aproximar dele, esperançando, alcancemos os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. Não tenho riqueza, dinheiro, poder. Não tenho valores pra dar ou trocar, nem ouro, nem prata. Mas tudo que tenho, eu posso te dar. É Jesus que diz nesse momento pra gente. Em nome de Deus, Jesus realiza milagres em nossa vida, porque Ele tem o poder, porque Ele tem a palavra, porque Ele é a palavra. Acredita, meu irmão. Reza com força, canta com força. Levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te e anda. Mais uma vez, levanta-te, levanta-te e anda. O teu Deus te espera, quer fazer primavera
do inverno que é teu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, este foi o nosso momento de leitura orante. Que o Senhor possa lhe abençoar profundamente. E até amanhã, ou melhor, e até domingo, em que nós teremos novamente a leitura orante, que você possa refletir sobre este texto na sua vida. Que você possa cantar esta música, assim como outras, e na presença do Senhor, refletir sobre as indagações que Ele lhe apresentou neste encontro. Assim também que você pôde ter inspiração para levantar como reflexão na sua vida. Amém? Que a partir disso não deixe de chegar até domingo na nossa próxima leitura orante sem um compromisso. Lembrem-se, o paralítico venceu as limitações dele. Os amigos, mas ele só venceu porque tinham amigos que acreditavam também que eram capazes de vencer as limitações. Que compreendamos isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa nos abençoar grandemente e fiquemos em paz.